Olá, meu amigo médico empreendedor, você que tem interesse em assuntos relacionados à saúde, seja muito bem-vindo ao nosso 25º episódio do Ser Médico Podcast. Estamos na 3ª temporada e essa temporada nós temos como parceria oficial o Hospital Hippo e também o Eco Medical Center. E entre os patrocinadores são o pessoal que nos apoia, nós temos aqui Pironte Advogados, muito ligado à área de compliance, programas de integridade e LGPD. Pessoal da Petwell, um plano 100% digital voltado a pets, muito inovador no mercado, através de um processo de pagamentos diferenciado. E a ConectaDoc, através do Dr. Rodrigo Rezende, que está aqui presente hoje, até para falar um pouquinho desse projeto e de outros que você faz, Rodrigo. Mas, primeiramente, eu quero saber um pouquinho quem é o Dr. Rodrigo. Olá, César. Muito obrigado pelo convite. Em primeiro lugar, parabéns pela iniciativa. O mercado digital é o mercado do presente, não mais do futuro. Eu sou o Rodrigo, então, a carreira ligada à carreira médica. Então, me formei em 2008 pela PUC como médico. Fiz minha especialização e residência em otorrino no Hospital de Clínicas. Conheci todo o grupo em que eu trabalho hoje, que é o grupo do Hospital Hippo. Dentro do Hospital Hippo, meu foco é na otologia, na cirurgia do ouvido. Faço também uma área de atuação que eu gosto muito, que é a cirurgia de face, com interesse na cirurgia de otoplastia e rinoplastia. E o meu dia a dia hoje se divide em várias atividades, então não tem só o lado médico. Mas posso dizer que eu mantenho o lado médico e gosto muito, com muito orgulho, continuo o dia a dia como médico, mas hoje eu consegui encaixar no meu dia a dia o lado empreendedor, junto dentro de um negócio, de uma startup da área de saúde, e o lado voltado a inovações na área de saúde, em que eu participo junto com a diretoria do Hospital Hippo e do grupo Eco Medical Center, participando de várias atividades e discutindo mesmo o assunto de transformação digital na saúde, e que é uma área que me apaixonei nos últimos anos, em que a gente investiu muito e a gente está percebendo que realmente é esse o futuro das instituições. Ele transita também dentro do ambiente digital. Rodrigo, você sabe que eu já te conheço há algum tempo, né? Tenho uma admiração enorme por você e gostaria que você falasse para nós aqui como é que começou esse teu interesse, essa tua vocação por essa outra área da medicina, que é a área do empreendedorismo. Desde quando foi assim? Eu acho que o empreendedor ele já nasce empreendedor, né? Então, a criação acho que vem talvez de família, do dia a dia, da formação, né? Eu posso te dizer que eu vim de uma família muito tradicional do ambiente de negócios. Entendi. Então eu tenho do meu lado de pai, do meu lado de mãe, né? A família do meu pai sempre foi uma família com vários negócios. O meu pai ele foi executivo. A família fundou, para quem é aqui de Curitiba conheceu as farmácias Minerva. Sim. E a Dimax, que era uma distribuidora de medicamentos. Na década de 90, então eu nasci em 84, na década de 90 eu acompanhei muito meu pai no dia a dia do negócio da empresa. E até o meu interesse ele sempre foi mais para a área de negócios. E aí, por circunstâncias da vida, eu acompanhei o meu pai em toda a trajetória da empresa familiar. E o Brasil viveu vários ciclos, né, de momentos bons, momentos muito difíceis. E aí eu fui perdendo um pouquinho o interesse no ambiente de negócios. E aí eu tenho um padrinho, que é o Marcos Mocelin, sócio do Hospital Hippo. Um abraço para o professor Marcos Mocelinha. E aí eu sempre tive essas duas figuras em que eu me espelhava. Então o meu pai na parte no ambiente de negócios e o Marcos como a figura de um médico exemplar. E aí no momento da minha adolescência pesou mais, foi um ambiente mais favorável para o lado da medicina. Entendi. E aí eu escolhi a carreira como médico. Mas sempre ficou no meu DNA e até no meu dia a dia com a minha família. Eu participava de vários ambientes de negócio
e o negócio sempre veio junto comigo. E aí eu desenvolvi toda a minha carreira como médico, mas em nenhum momento eu deixei de olhar a própria medicina como negócio, enxergar dentro da medicina oportunidades em que mereciam novas iniciativas, pensar de um jeito diferente. E aí, por um destino, eu apresentei um projeto para o João, que é um dos sócios também do Hospital Hipo, e esse projeto ele foi evoluindo até a criação de uma empresa que foi a ConectaDoc. Maravilha, nós vamos falar bastante da ConectaDoc. Legal. Mas eu quero... Nós temos uma pergunta, Marcela? Vamos aproveitar. Pessoal, só para lembrar que nós estamos ao vivo aqui também no Instagram e temos uma pergunta. Isso, a pergunta é para o Dr. Rodrigo. Tá? Qual o maior desafio nesse processo de digitalização da saúde? Por favor, Rodrigo, vamos lá. Eu te diria que são vários desafios. Hoje a ConectaDoc ela até é um dos negócios da empresa em si, porque a saúde ela foi ficando um pouquinho para trás quando você analisa a parte de tecnologia e transformação digital. Porque a saúde, diferente de algumas outras áreas, ela é mais burocrática. E aí você fazer inovações, você mudar o jeito que as coisas são feitas, acaba sendo um pouquinho mais difícil. E aí a gente entrou num cenário em que a saúde estava muito pouco digitalizada. E a gente precisou de alguns anos entender quais eram os gargalos, quais eram os problemas, para conseguir corrigir toda a parte de infraestrutura relacionada à tecnologia, para daí depois você conseguir trazer soluções mesmo tecnológicas que geram o benefício que a gente precisa lá na ponta, para o médico, para a instituição, para o paciente. Então, o nosso maior desafio foi nos últimos 2 anos, corrigir toda a questão de infraestrutura, de dados, de informações, para poder agora chegar num estágio em que a gente consegue mesmo trazer inovação de verdade, que consegue lançar produtos que realmente impactem toda a cadeia da área de saúde. Rodrigo, então, já que nós já entramos nesse assunto, como é que é hoje a ConectaDoc? O que é a ConectaDoc? Tá. A gente começou o projeto em 2018. Até bem o início da ConectaDoc foi o diagnóstico que a saúde precisava inovar. A gente precisava trazer tecnologia para o ambiente de saúde. Eu trabalho dentro do Hospital Hipo num setor em que a gente atende pacientes de vários municípios. E lá no nosso setor de perda auditiva, cirurgia do ouvido, a gente é referência para todo o Paraná e para vários outros estados. E sempre me incomodou muito a questão de a gente atender puramente presencial o paciente. E a gente percebia o quanto que essa falta de tecnologia impactava na vida desses pacientes. Então, o paciente ele se desloca quilômetros para fazer uma consulta, e às vezes essa consulta você não precisa fazer ela presencialmente. Então, lá atrás, antes da pandemia, a gente já estava enxergando que a gente poderia fazer de um jeito diferente. E aí Antes da pandemia? Antes da pandemia, foi em 2018. Que bacana. E a gente vivia aquele ambiente de muita instabilidade, que a teleconsulta ela não era permitida, mas a gente tinha algumas interpretações que a gente poderia fazer não só uma teleconsulta, mas uma triagem do paciente ou uma teleinterconsulta. Então era um ambiente muito sem regulamentação ainda, e por isso que não tinha inovação, não tinha tecnologia, porque ainda não estava regulamentado. E aí lá atrás a gente entendeu que a gente já poderia começar com algumas iniciativas de tecnologia. Uhum. E a ConectaDoc surgiu e a gente criou num primeiro momento um consultório virtual em que o profissional de saúde poderia fazer esse atendimento ao paciente à distância, conseguir acompanhar a jornada dele, e fazer com que ele não precisasse sempre se deslocar presencialmente para ter essa avaliação. Então, a nossa ideia era fazer uma triagem e depois fazer o segmento dos pacientes operados. Então, essa foi a primeira ideia. Foi de onde foi o ponto de partida da ConectaDoc. E hoje, assim, se você puder falar alguns números, assim, qual que é o tamanho da ConectaDoc hoje? Só para a gente ter uma ideia. Eu não tenho ideia. Tá. Vocês têm quantos colaboradores? Nós somos em 12. Em 12 colaboradores.
Estão ali dentro do Ecomédico, isso, Rodrigo? Isso. Hoje o nosso escritório ele fica num prédio comercial na frente do Hospital Hipo. Tá. E até a nossa opção por ter o escritório na frente do hospital é porque a gente está próximo do cliente. Do cliente, que é um grande cliente, né? Grande cliente e sócio da ConectaDoc em alguns projetos. E nós temos dentro da ConectaDoc algumas linhas de negócio. Então ela começou como um projeto de hospital digital. Ok. Essa é a nossa principal linha de negócio hoje. Então a gente atende não só o Hipo, não só o Eco, mas outros hospitais também, em que a gente participa dessa digitalização do hospital ou da clínica, trazendo produtos que se conectam com os sistemas já existentes na instituição. Então a gente traz soluções para digitalizar parte da jornada, tanto dos profissionais da instituição como dos pacientes que frequentam essa instituição. Então a gente tem uma linha de agendamento online, a gente tem um aplicativo que consegue fazer a questão do agendamento online, a gente consegue fazer a entrega de resultados de exames dentro do ambiente digital. Isso é importante. Quando você fala em digitalização, não é simplesmente captura de dados, né? Não é só telemedicina. Isso. Você tem toda uma jornada aí, né? Isso. Então, a telemedicina acaba se encaixando como uma dos ferramenta. Serviços, uma das ferramentas, exatamente. Isso. Então, vamos lá. Nós temos aqui o agendamento. Que mais? Pode ir pontuando. Isso. Então, a gente se preocupa, vamos dividir assim, a gente se preocupa quando o paciente ele percebe que precisa do atendimento e ele precisa procurar a instituição. Tá. E aí, antigamente, a gente sempre teve o telefone. Então o paciente vai lá no telefone. Hoje faz via web, então. Isso. Então, eu te diria que a gente está no início da transformação digital ainda. Tá? E se a gente olhar os números, hoje a gente digitalizou em torno de 10% dos pacientes da nossa maior instituição. Que mas é um número grande. Sim. Né? Se faz em média 3 mil atendimentos, né, dia, um número enorme, 10%. Então, em torno de 10%, a gente chegou a esse número agora, em torno de 10% dos pacientes estão digitalizados. E o paciente que uma vez utilizou uma ferramenta digital, ele continua nesse ambiente digital, porque a gente quer entregar para ele uma experiência melhor do que o tempo que ele fica numa chamada telefônica. Então, o nosso objetivo é trazer ele para o ambiente digital. E daí você engaja o paciente nesse meio, né, da ConectaDoc virtual. Isso. Né? Então começa pelo agendamento, daí faz a consulta virtual, pode fazer, não é isso? A consulta virtual, então esse agendamento está integrado com a ferramenta da telemedicina. Da telemedicina. Isso. Então o profissional consegue disponibilizar uma agenda. Às vezes o profissional tem um perfil só do atendimento presencial e isso está mais do que claro que precisa ser respeitado. E existem outros profissionais que mesclam tanto o presencial como a distância. Então a gente consegue colocar essa opção para o profissional também. E daí, dentro dessa jornada, que faz o agendamento, faz a consulta, que seja presencial ou por teleconsulta, telemedicina, no desfecho disso, você consegue fazer um acompanhamento? Isso. E aí, a partir do momento que o paciente agendou, ele vai até a instituição. E aí, existem vários pequenos produtos que podem ser inseridos na jornada dependendo da característica da instituição. Então, eu vou te dar um exemplo. Hoje em dia já é possível a gente colocar uma etapa, a partir do momento que o paciente agendou a consulta por uma plataforma digital, eu consigo me comunicar com ele até para aumentar a eficiência desse agendamento. Então, o paciente ele é comunicado para ele não perder o horário, para ele relembrar que ele tem o horário da consulta, mas eu consigo encaixar também soluções que podem facilitar o dia a dia da instituição. Então, por exemplo, tem clientes que fazem a configuração, vamos dizer assim, de uma pré-consulta. E aí a gente consegue, através da comunicação com o paciente, mandar um questionário ou coletar alguns dados específicos que vão ser relevantes na próxima etapa. Então, a próxima etapa vai ser uma consulta presencial ou vai ser a realização de um exame. Então, a gente consegue ir colocando vários pontos de contato com esse paciente no digital. Para fortalecer o engajamento. Para fortalecer o engajamento, para coletar certos dados que são relevantes na tomada de decisão. E tudo isso vai melhorando, porque o paciente vai se sentindo cuidado,
e o profissional ele vai começar o atendimento dele com mais informações. Essas informações vão ser relevantes na tomada de decisão. Então, todas essas pequenas frações é que a gente tem trabalhado. A gente está trabalhando em toda a jornada. E aí tem um momento que termina a consulta. Terminou a consulta, esse paciente ele vai para a realização de um exame ou ele precisa fazer a consulta com outro especialista. E você acompanha? E aí a gente acompanha toda essa jornada. Muito bacana, hein? Sensacional. Que é um grande desafio hoje em dia, né? Sim. Você fazer esse tracking, né? Esse rastreio desses dados, das informações dos pacientes. E você consegue atuar nessas fases, por exemplo, assim, auxiliar o paciente no agendamento também do exame? Resultado de exames? Isso. E aí, nesse momento, a ConectaDoc ela passa a ter um papel em que ela é quase que um polvo, vamos dizer assim. E aí, através de várias APIs e várias conexões, a gente se relaciona com os sistemas operacionais e aí de cada unidade de saúde. Então, vamos dizer que o laboratório ele é uma unidade e ele tem um sistema operacional. Que bacana. O hospital ele é uma unidade e ele tem um sistema operacional dele. O lugar do centro de imagem, ele também é uma unidade que tem o seu sistema operacional e são todos sistemas diferentes. E aí a gente criou APIs e comunicações em que a gente consegue transitar esse dado de um lado para o outro para poder gerar toda essa jornada em que você consegue intervir de uma maneira positiva, gerando e trazendo soluções para todas as instituições. O hospital maior que hoje você tem como cliente, que é o Hospital Hippo, né? Ele tem um desfecho cirúrgico. Sim. E eu vejo que vocês já têm também uma ferramenta para auxiliar no agendamento de pacientes cirúrgicos e também na questão até financeira. Isso. É isso, Rodrigo? Como é que funciona, então, esse braço financeiro para facilitar a vida dos pacientes, dos clientes? A partir do momento que a gente começou a trabalhar com tecnologia e transformação digital na saúde, a gente foi percebendo que existem vários problemas na área de saúde. Várias dores. Várias dores. E aí, até trazendo um pouco do dia a dia como médico, eu fui mapeando essas dores e essas dores elas foram ficando cada vez mais relevantes. E chegou um determinado momento que essa dor da falta do crédito e da falta de uma condição adequada de pagamento para o paciente, aí olhando o lado do paciente, fez com que a gente desenvolvesse uma outra unidade de negócio, que ela hoje é uma unidade separada da ConectaDoc, mas que traz soluções para qualquer profissional da área de saúde ou qualquer empresa da área de saúde. Então a gente focou essa nova empresa, vamos dizer assim, que se chama Dr. Pay, em trazer soluções financeiras. Dr. Pay. Dr. Pay. Olha lá, pessoal, Dr. Pay, não vamos esquecer esse nome. Isso. Então a gente focou em resolver uma dor que é uma falta de condição adequada e a gente entende muito bem por que existe essa dor. Então, quando a gente fala de um procedimento, vamos usar nós que somos cirurgiões, quando a gente fala de um procedimento cirúrgico, quando você vai analisar um orçamento cirúrgico, ele envolve vários prestadores. Então, sempre foi muito difícil você unificar esses prestadores e você conseguir oferecer uma solução única de pagamento. E entendendo isso, e aí quando a gente se aproximou dos hospitais, quando a gente começou a atender os hospitais, a gente começou a identificar que essa era uma dor muito relevante. E a partir do momento que a gente começou a resolver alguns problemas, a gente lançou primeiramente essa empresa dentro do Hospital Hippo e começou a monitorar o que faltava para determinados pacientes fecharem um procedimento cirúrgico. E a gente entendeu que a falta de crédito e a falta de parcelamento era muito relevante nessa tomada de decisão. E aí, como a gente conseguiu resolver a dor de alguns profissionais, num curto espaço de tempo, a gente percebeu que a gente poderia resolver a dor de todos os outros profissionais. Então, virou um negócio que não faria sentido servir só para nós, só para os médicos que iniciaram essa empresa. Então, a gente conseguiu estender essa condição para todos os profissionais. E não só do hospital, fora. Não só do hospital. Ou seja, aqui nós precisamos parabenizar aí
o nosso amigo João Luiz, que além de ser um grande incentivador de tecnologia e inovação, também de proporcionar que o ambiente onde existe aí todos esses atendimentos possam funcionar até como uma incubadora de projetos como esse, né, Rodrigo? Inicialmente começando lá dentro e depois escalando para outros serviços, e que é o que já está acontecendo com a ConectaDoc. Não presta serviço somente para o Hospital Híbrido, já presta para outros prestadores, inclusive no interior do estado, não é isso, Rodrigo? Exatamente. Né? E essa ferramenta a Dr. Pay, Isso. ela é uma ferramenta que pode ser utilizada por qualquer médico em qualquer instituição. Perfeito. Né? Espetacular. E que trabalha muito dentro das condições dos pacientes poderem pagar de uma forma recorrente as cirurgias sem precisar ter aquele crédito necessário, às vezes que precisa de um sistema bancário com tarifas enormes. É esse o conceito? Isso. Então, o nosso propósito foi trazer produtos financeiros, trazer esses produtos com taxas que sejam diferentes no mercado, porque... Atrativas, boas. Isso. A partir do momento que você faz isso em escala, e o mercado financeiro funciona assim, né? Então, quando você faz em escala, você consegue... Tem uma demanda maior, tem mais poder de negociação. Taxa, exatamente. E a gente entende que... então, o Dr. Pay ele se encaixa como uma ferramenta para a secretária do médico, para a equipe que fecha o procedimento do médico, para ela utilizar como uma ferramenta a mais, além do que ela já tem no dia a dia dela, além da maquininha. Então a gente se encaixa nesse espaço. E aí o que a gente traz? A gente traz uma solução que pode mesclar vários produtos financeiros, e aí depende muito do perfil do paciente. Então hoje a gente pode dizer que o crédito mais barato ele é o parcelamento no cartão de crédito. Então, o parcelamento no cartão de crédito ele é uma forma de você ter um crédito mais barato no mercado. E a gente montou uma operação em que a gente então a gente amplia essa possibilidade do parcelamento, tá? A gente consegue fazer com que todo o orçamento possa ser parcelado, e a gente viabiliza o dinheiro, então a antecipação do dinheiro para o profissional no tempo cirúrgico. Então, o profissional ele vai conseguir parcelar em 12 vezes, mas vai receber esse dinheiro à vista. E aí isso viabiliza a possibilidade de parcelar os honorários do médico, a equipe de auxiliares, o anestesista, o hospital. Porque quando você estuda o mercado de saúde, você não consegue ter um prazo muito grande, porque o hospital ele tem principalmente todos os a equipe custos. médica, né? Exatamente. Também que o médico é um prestador de serviço. Isso. Se presta o serviço, você recebe. Exatamente. Então, normalmente, isso também é um atrativo para a equipe médica, né? Além de facilitar a vida do paciente, essa antecipação vai ajudar muito a equipe médica. E a gente mesclou isso com acesso a outros produtos. Então, existem alguns procedimentos em que, às vezes, o valor do procedimento ele é maior, então você precisa de uma complementação de crédito. Então, às vezes, não só o cartão de crédito é suficiente para cobrir essa despesa. E aí a gente consegue trazer soluções para complementar esse valor a um crédito com uma taxa que seja uma taxa atrativa para o paciente. Rodrigo, só deixa eu entender bem o modelo através do cartão de crédito. Hoje existem 2 tipos de pagamentos com cartão de crédito. Você colocou um deles, que é o parcelado, mas dentro do limite do cartão. Isso. E existe um outro que é através do crédito recorrente, que você não usa o limite do cartão. Perfeito. Que é como se fosse por assinatura. Né? Você vai pagando, faz uma assinatura e todo mês vai sendo debitado aquele valor como uma compra unitária, simples. Qual que é o modelo que a Dr. Pay usa? Hoje a gente utiliza o parcelamento utilizando o limite do cartão. Então você precisa ter limite no cartão. Sim, tá. Sim. Entendi. E aí a gente traz outros produtos. Entendi, para fazer uma complementação. Complementação, exatamente. Entendi, você faz uma cesta daí para que não deixe de fazer a cirurgia. Para que não deixe de fazer. Por um motivo de falta de dinheiro. E aí quando você olha o mercado, né, da saúde, existem N negócios começando, e hoje a gente já tem empresas que são focadas em vendas na área de saúde. E elas acabam, de certa forma, sendo, vamos dizer assim, concorrentes do médico. Porque algumas operadoras de venda de procedimentos, elas acabam, às vezes, se apoiando um pouquinho na diferença delas terem um acesso a um crédito. Então,
Então existe a operadora X, que ela vende um pacote cirúrgico e ela parcela essa cirurgia em 12 vezes. E aí ela acaba concorrendo um pouco com o médico no consultório dele, em que às vezes a condição dele de pagamento é em 1, 2, 3. O hospital não pode às vezes não aceitar um parcelamento, então também parcela em poucas vezes. Então o nosso objetivo é trazer aqui uma ferramenta que ajude o médico nesse dia a dia e conversão dos procedimentos particulares dele. Eu vejo 2 pontos muito interessantes no projeto de vocês. Eu falo porque eu já dei uma estudada, né, no projeto e achei muito interessante, que é o split de pagamento, que é isso que você está falando, né? Hoje se tornou muito cômodo, tanto para o paciente quanto para o médico, o paciente chegar e fazer um pagamento e automaticamente já faz uma divisão dos valores. Ele é cômodo. E ele tem toda a questão também da bitributação. Exatamente, que você evita isso, né? Então, se o médico ele recebe todo o valor, ele vai ter um problema no repasse, que ele vai ter que justificar esse repasse. Então, a gente, por trabalhar com um produto financeiro, a gente consegue já colocar dentro explicar exatamente qual é o prestador, que vai receber, discriminar o orçamento e já fazer esse pagamento numa forma de um split de pagamento. E essa antecipação em tempo recorde, né? Que realmente é um diferencial enorme. Porque hoje, mesmo com alguns que eu conheço que existe, essa antecipação que vocês têm é questão de horas, de dias, de poucos dias, não é isso? Isso. A gente só operacionalmente... Ou seja, só para entender, é o médico e o hospital receberem de forma antecipada. Esse split de pagamento ele pode ser D+1, ele pode ser no dia seguinte. Mas às vezes a gente não faz no dia seguinte, e aí por isso que é muito importante essa conversa de entender a realidade do consultório do médico, entender a realidade do hospital, porque se a gente faz esse pagamento D+1 e como a gente sabe que existem fatores externos que às vezes podem cancelar determinado procedimento, então a gente tem uma regra de negócio que a gente faz o pagamento no dia da cirurgia. Tá? Mas é possível fazer no D+1 também, então tudo depende. Mas é um tempo recorde, sim, comparado aí com outras plataformas de pagamento. Né? O objetivo é trabalhar com D+1, D+2, então é ter esse dinheiro rapidamente disponível para o prestador. Rodrigo, eu acho que eu estou batendo muito nessa tecla, porque é importante as pessoas saberem que existe a Dr. Pay. Perfeito. Sabe? Eu acho que você é o CEO da companhia, o idealizador do projeto, então nós estamos batendo forte para você explicar para a comunidade médica que tem interesse, as instituições e o público de uma maneira geral. E só fazendo um parênteses, César, que existe também, hoje a gente está vivendo num ambiente favorável para esse tipo de produto financeiro. Pela escassez do crédito. Pela escassez do crédito e pela alta taxa de juros. Então, se você pegar uma taxa Selic e você antecipar esse dinheiro abaixo dessa taxa, a gente está montando uma outra ponta do Dr. Pay que eu quis desde o começo ter, e a gente em breve vai ter, é o acesso assim, a partir do momento que eu antecipei esse dinheiro, eu ter também um produto financeiro que eu aplique esse dinheiro que eu antecipei, e aí eu consigo ter também uma taxa de retorno pelo investimento. Então, o próximo passo da Dr. Pay, então hoje a gente já resolveu essa dor do crédito. A gente já resolveu, é uma empreendedora. Né? A gente já resolveu a dor do parcelamento. Agora a gente está finalizando para a gente ter os melhores produtos financeiros para aplicação, para que esse profissional ele tenha acesso a produtos que são produtos de primeira linha, que são para investidores qualificados. Então, a gente está trazendo esses investimentos em parceria com instituições financeiras, para que esse dinheiro que a gente antecipou, a gente, sensacional. Além de já disponibilizar ele, mas também disponibilizar dentro de uma aplicação... Uma conta investimento. Que seja uma rentabilidade... Ou seja, no final do mês, o médico recebe de forma antecipada, uma emergência que tiver, e ainda está com o dinheiro aplicado acima do mercado. Exatamente. Maravilhoso. Né? Um produto muito bacana, né, Rodrigo? Hoje, qual que é a taxa que o paciente paga, a taxa final? Você tem esse número? É possível passar ou não? Eu tenho alguns números. Eu confesso que... Depende muito do pacote, se é de 10, 12 meses, isso? Tá. Hoje, se você fizer a conta, a melhor taxa mensal é no parcelamento em 12 vezes. Entendi.
essa antecipação ela tem a maior taxa, em torno de 12,80. O que, se você colocar no anualizado, ele é muito menor ainda do que algumas plataformas. E aí o que acontece? Então a gente parte dessa taxa. Essa então é a nossa taxa mais alta. Como assim? É a mais alta? A mais alta. Mais que isso você não vai pagar. Não vai pagar. E aí essa taxa é a taxa para qualquer profissional, se ele transaciona R$1.000, R$2.000, R$3.000, então ele vai utilizar essa taxa. E aí, como a gente sabe, no mercado financeiro, quando você faz volume de transações, você consegue diminuir as taxas. Então, se a gente tem um cliente que transaciona um volume muito grande de crédito, a gente consegue taxas ainda melhores. E aí, lógico que precisa entender toda essa operação do cliente, mas existe a possibilidade ainda de uma taxa menor do que essa. Mas aí a gente precisa ter a questão do volume de transações. Que bacana. Ou seja, mas a gente quis chegar numa taxa que é democrática, então uma boa taxa para todos. Então você não precisa ter um volume muito grande para ter uma taxa boa. Então a gente já parte de uma taxa boa. O que a gente consegue oferecer é uma taxa ainda melhor se a gente conseguir essa recorrência. E os 3 pilares ganham: a instituição, o médico e o paciente. Exatamente. Que bacana. Parabéns, Rodrigo. Parabéns a toda a equipe da Conecta Doc, Dr. Pay. E vamos ter que vir uma hora só para falar desse produto, hein? Legal. Achei sensacional. Rodrigo, eu sei que você também atua numa área de internet das coisas, não é isso? Isso. Fale um pouquinho desse projeto, como é que o IoT, que são os devices, vocês já têm algo implantado, estão em fase de implantação, desenvolvimento dentro do projeto de tecnologia de vocês? Sim, nós temos um SaaS, um Software as a Service, que hoje ele está focado no mercado de medicina intensivista, na medicina intensiva. A gente construiu essa plataforma junto com um dos nossos sócios, que é médico intensivista. Bacana. A gente configurou a plataforma. Pode falar o nome? É o Dr. José Henrique Vasilevski. Doutor José Henrique, um grande abraço. Parabéns pelos projetos que você vem conduzindo aí também, né? Exatamente. É bacana os médicos que estão se diferenciando, né? Muito, muito, muito. Então a gente começou através de uma dor. Então o Dr. José Henrique, ele é médico referência e ele é o médico referência dentro de unidades de medicina intensiva de vários hospitais. E aí, quando houve essa abertura da tecnologia, e aí, lógico, a medicina conseguiu conciliar essas adoções tecnológicas de uma maneira positiva, ele nos procurou e juntos a gente estruturou uma plataforma em que a gente consegue fazer a visita do médico intensivista de uma maneira remota dentro da plataforma e junto com a visita, que é o médico por vídeo, com a equipe de médicos da unidade presencial, a gente coleta dados em tempo real e faz a evolução do paciente pela plataforma. Isso é uma tecnologia própria de vocês? Isso. Vocês desenvolveram isso? Isso. Lógico que a tecnologia, o céu é o limite, né? Então, lógico. Sim, que no futuro estaremos muito mais integrados. Mas hoje a gente tem já um grau de integração em que a gente consegue coletar os dados. Muitos desses dados precisam ser imputados na fonte, né? Então, é o médico que está lá dentro da unidade presencialmente que coloca as informações. E aí, quando ele faz a rodada da visita com o médico intensivista, a gente consegue analisar dados estruturados. Então, você consegue ter um acompanhamento horizontal desse paciente. E imagine que esse médico ele precisava se deslocar quilômetros toda semana, às vezes todos os dias, para estar presencialmente na unidade e passar a visita lendo o relatório de papel, como sempre foi feito. Sempre foi assim. E aí o que a gente fez é digitalizar esses dados, colocar ele dentro de um software, de uma ferramenta, em que você consiga ter a análise de dados em tempo real
E a gente sabe que isso pode ser muito significativo na tomada de decisão, porque a partir do momento que um médico intensivista ele faz a visita e ele tem junto com ele vários dados que são relevantes na tomada de decisão, a gente está percebendo isso no dia a dia, o quanto que isso impacta positivamente na unidade. E isso na melhora dos indicadores, num consumo mais racional dos medicamentos. Então a gente pode usar como exemplo o uso de antibiótico. Então a partir do momento que você acompanha com dados, você faz uma visita muito mais estruturada, a discussão é uma discussão técnica com muito mais qualidade. Então a gente está percebendo o quanto que isso gera de impacto positivo. Rodrigo, sensacional. Deixa eu explorar um pouquinho isso daí. Vocês conseguem fazer score de sobrevida, de morbidade com o SaaS? Sim. E aí, lógico, não sou especialista na área, né? Então quem está à frente desse projeto é o Dr. José Henrique. Mas vamos existem vários também aqui, eu acho que é importante. Com certeza. Eu acho que esse é um projeto que é muito interessante de falar, porque assim, você não substitui o médico do local, né? Então, tanto que a relação é sempre com o médico que está lá, mas você dá um suporte. Então, o que a gente sabe? Que em várias cidades não é um médico intensivista que está lá na UTI. Então, quem está lá na UTI, às vezes, é um otorrino, é um cirurgião geral, um clínico geral, e é ele que está conduzindo os pacientes. E aí, quando você fornece para esse médico um acesso a uma plataforma e coloca uma equipe de especialistas, de médico intensivista, junto com ele na tomada de decisão... Uma segunda opinião médica, Uma segunda opinião médica, a gente percebe o quanto que a gente qualifica, porque são decisões muito técnicas. Então, assim, quando que intuba, quando que extuba, quando que começa o antibiótico, quando que troca o antibiótico. Um plantonista, ele tem a capacidade de tomar algumas decisões, mas a gente sabe que quando ele toma a decisão junto com o especialista, às vezes você consegue gerar um desfecho melhor para aquele caso. E a gente tem percebido isso nos projetos em que a gente está atuando. A gente consegue documentar uma redução do uso de antibiótico, uma melhora de determinado indicador daquela unidade de terapia intensiva. Então tem sido um projeto muito gratificante. Ele fica disponível para os hospitais e a gente acaba sendo um suporte para esses hospitais, porque as UTIs foram muito impactadas, né? Então tiveram um boom de vagas, não tiveram profissionais especializados para cumprirem essas vagas que foram abertas, e aí a gente sabe que a tecnologia pode preencher esse espaço. Lógico que numa capital a gente está mais servido de profissionais, mas se você sai da capital, você passa a ter uma demanda por especialistas maior. E a tecnologia pode ajudar nesse suporte ainda a essas tomadas de decisões. Que bacana! Esse projeto ele tem um nome específico ou ele está dentro da ConectaDoc? Ele é um projeto que a gente co-desenvolveu com a WG. Tá. A WG é uma empresa de serviços médicos que, vamos dizer assim, que atua dentro de vários hospitais, que coordena algumas unidades de terapia intensiva. E aí, junto com eles, a gente desenvolveu essa plataforma. WG. Parabéns à WG. Um projeto muito bacana. Muito interessante. Muito. E sempre assim, na medicina, sempre tem mais de um player envolvido, né? Veja, aqui nós estamos fazendo um desfecho do paciente. Sim. Né? Estamos auxiliando o médico a ser mais efetivo nas medicações, né? Enfim, na instituição, para ter uma previsibilidade, inclusive de alta hospitalar, né? De leito, e também até ao plano de saúde, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir ter alguns dados, aqueles que são endereçados à sinistralidade, para tentar fazer aí um trabalho preventivo ou até de desfecho mais favorável da sinistralidade, para baixar. E fazendo um paralelo, se você olhar os gestores hospitalares, eles em algumas áreas eles não têm acesso a dados, né? Então sempre foi uma caixa preta, né? Se você olhar uma unidade de terapia intensiva.
E com o uso da tecnologia, você consegue fragmentar isso e ter acesso a dados que antes esse gestor não tinha. Então, acaba tendo também esse grau de importância. Que são os famosos dados qualificados, estruturados, endereçados a gestores, né? Exatamente. Sem entrar na questão aí de dados sensíveis, né, do paciente. Não, são números. Sim. Né? Rodrigo, parabéns, excelente. Rodrigo, vamos bater um papo aqui sobre algumas coisas mais pessoais tuas, sair um pouquinho dessa questão técnica. Eu vou fazer uma brincadeira. Vamos tomar um gole d'água aqui. Vamos tomar uma água, dar uma relaxada. Eu sei que você é um estudioso, além de ser um excelente cirurgião, um grande empreendedor, mas eu quero saber de alguns hobbies e alguns livros que o Dr. Rodrigo, de repente, nos indicaria. Um livro, Rodrigo. Eu li um livro que foi bem impactante, assim, né? No começo eu procurei atrás de uma literatura para empreendedorismo e hoje eu gosto dessa literatura. Tem um livro que é o De 0 a 1. Não sei se você conhece. De 0 a 1? Não, startups? De 0 a 1. Ele é de um dos fundadores da PayPal. A PayPal foi uma empresa que os fundadores ficaram muito famosos porque depois eles fizeram outros negócios. Que Elon Musk saiu, o Elon Musk, né? é um deles. E ela traz um conceito sobre o empreendedorismo muito legal. Porque existem várias formas de você empreender. Existe a forma de você melhorar um processo. E aí, quando você está empreendendo dentro de um ramo que você melhora um processo que já existe, você está indo do 1 ao 100. Então, você pode melhorar aquele processo do 1 ao 100. Você pode tornar ele muito mais eficiente. Mas o 0 ao 1 é você criar um negócio do zero. É você realmente trazer uma ideia inovadora. E o legal do livro é que, assim, como a nossa sociedade precisa dessas iniciativas. Então, se você olhar o smartphone, se você olhar a própria internet, se você olhar o Google, essas empresas inovadoras de verdade que criaram a própria Apple, que criaram serviços novos, produtos novos do zero, essa é a inovação do 0 ao 1. Do 0 a 1. Que interessante. Então, esse é um livro bem legal. Eu já tinha lido o conceito, sabe? Mas você foi muito claro, agora que eu entendi. Exatamente. Vamos fazer um paralelo, não querendo criar polêmica, mas se você pegar a cultura das startups americanas ou das empresas americanas, algumas empresas muito inovadoras, e você fazer um paralelo com algumas empresas chinesas, que são marcas muito valiosas, mas que às vezes trazem uma cópia da... elas estão mais do 1 ao 100. Do 1 ao 100, exatamente. Não é isso? Exatamente. Não deixa de ser bons negócios. Sim, que se melhora os processos. Perfeito, né? E a gente precisa disso. Mas, de tempos em tempos, a sociedade precisa do 0 ao 1 para poder dar saltos de melhora de qualidade de vida, para poder trazer esses benefícios para nós, para a população de uma maneira geral. Então, o 0 a 1 é muito importante. Que bacana. Olha, uma excelente dica. De 0 a 1. De 0 a 1. Muito bacana. Um filme. Filme. Eu gosto da linha Top Gun. Você gosta da aventura. Eu gosto do Gladiador, eu gosto de uma linha do entretenimento assim, mais relacionado a... Dá mais parecida, né, na cabeça. É isso aí. Rodrigo, família. Família é bem importante, né? A gente precisa muito dividir o nosso tempo, né? Eu tenho 2 filhos pequenos. Qual que é a idade deles? A Carol vai fazer 8 anos, ela tem 7, vai fazer 8 agora, nesse mês. E o Rafa tem 5, vai fazer no mês que vem 6 anos. Parabéns, um casal. E uma esposa, muito bem casada, minha esposa consegue se dividir a 1000, ela trabalha. Como é que é o nome dela? A Heloísa. Luísa, um abraço para você, parabéns pelo maridão. E a Heloísa é uma outra fonte de inspiração, porque ela é também empreendedora, é do mundo dos negócios. A família dela é uma família bem tradicional, de vários negócios relacionados à área de educação. Então, ela é também uma mentora, sempre que precisa, a gente conversa muito sobre negócios, assim, sabe? Então, ela é uma inspiradora também. Que bacana. Isso. Mas família é tudo, família é tudo. E o empreendedor, porque como você é profissional, empreendedor, você tem que colocar dentro das tuas 24 horas do dia o espaço para a família. Então, é super importante participar. Eu tento participar ao máximo que dá.
Tenho vivido uma fase de muito trabalho, mas eu tento me colocar dentro do meu dia o espaço, sim, para estar presente com a minha esposa e com os meus filhos. Bacana, hein? Olha, família. Felicidade. Felicidade. O que é ser feliz? É ter tempo para curtir a família, conseguir dividir o tempo do trabalho com o tempo do entretenimento, conseguir fazer pausas e estar junto com a família. Eu gosto de fazer algumas viagens assim com a minha família, então é conseguir ter prazer no trabalho e conseguir estar presente no dia a dia da família também, conseguir conciliar todas essas atividades. Bacana, parabéns, isso aí. Uma mensagem final, Rodrigo. Eu queria incentivar, né, iniciativas como essa e falar que a área de saúde está em transformação. Ela está só no início da transformação digital, a gente consegue perceber que a gente está numa curva ascendente. O profissional da área de saúde, eu recomendo que ele participe de iniciativas relacionadas à tecnologia e ao digital, e eu vou estar sempre disponível para incentivar todo um ecossistema, porque a gente percebe que a importância de se trabalhar em conjunto, de trazer soluções que sirvam para todos. Então, ter esse conceito do colaborativo é muito melhor do que o competitivo, né? Então, criar esse ambiente colaborativo, porque assim a gente traz soluções para todos. É um grande exemplo de liderança, Rodrigo. Parabéns, é isso aí. Né? Eu penso igual, o pessoal que trabalha comigo sabe disso, né? Eu acho que quanto mais complementariedade existir, menos competitividade, e naquela linha que não basta só eu ganhar. Todos precisam estar bem, todos precisam ganhar. É um sucesso, né? Não tem como não dar certo. Perfeito. Né? Perfeito. Rodrigo, parabéns. Eu não posso encerrar aqui sem agradecer mais uma vez o pessoal do Hospital Hipo, sem agradecer aqui o pessoal do Eco Medical Center, nossos parceiros Petwell, plano 100% digital voltado à área PET, Conecta Doc, aqui com a presença do fundador, do CEO, do responsável por todo esse projeto, o Dr. Rodrigo aqui, a Dr. Pay, que é um projeto inovador aí na área de pagamentos de cirurgias para você, paciente, que de repente tem interesse em fazer um procedimento e ainda não conseguiu, é uma solução. E também o Pironte, né, escritório de advocacia ligados a programas de integridade, compliance e a Lei Geral de Proteção de Dados. Vamos encerrar por aqui. Desejo, então, um convite a você. Bora lá, venham assistir os episódios anteriores e nos acompanhe na rede social, no Instagram e também no canal do YouTube e Spotify.